E o influenciador Felipe Neto disse no Twitter que a Jovem Pan não foi censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou ler aqui um trecho do que diz a decisão do TSE. Abro aspas. Os representados se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas e acima detalhadas, tanto na emissora de rádio Jovem Pan como no sítio eletrônico da representada na internet e no seu canal do YouTube, sob pena de multa diária de R$25 mil por reiteração ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação, consoante disposto no artigo 36, parágrafo 3º da Lei número 9.504/1997. Eu acho que esse interlocutor, né, dito influenciador, é um sintoma da época, né? A gente está discutindo, é um personagem que tem muito alcance, mas a gente está de fato numa artificialidade, né? Num ambiente de influências que não tem solidez, né? Que não tem consistência. É claro que, como falei anteriormente, nós estamos numa época que é um convite à covardia. Nós passamos pelo período da pandemia, olhando isso com muita clareza, e quem não quis ver vai ter que acabar vendo da pior maneira. Medidas que eram supostamente diretrizes de segurança sanitária usadas para barbarizar a população. E aí nós vimos a floresta de covardes e oportunistas aderindo a isso, fantasiados de ética, como esse personagem aí aparece, para, evidentemente, ganhar espaço, né, com aquele personagem de um democrata que luta contra a ditadura. Se o Felipe Neto, contra quem eu não tenho nada, assim, acho que era uma pessoa que deve ter tido seus méritos, né, para ganhar um alcance de público. Eu acho isso bom, legítimo. Talvez ele tenha um talento, eu não acompanho, mas não tem nenhum problema. Mas veio essa oportunidade para muitos de aparecer como um referencial político. E aí não é, né? E isso é uma oportunidade de mercado. Eu vou me afetar aqui como de esquerda contra a extrema-direita, e tem um mercadão, a gente fala disso sempre aqui, né? Tem um mercado generoso, tem um mercado multibilionário para quem afeta essa suposta ética progressista, humanista, que não se encontra na prática, como eu acabei de citar na pandemia. Aqueles que apoiaram as piores medidas estavam fantasiados de humanistas, né? Agora, você imagina se esse personagem, que não deveria estar no centro, não deveria ser um referencial político, não que eu não queira, mas é porque não é a dele, não tem consistência, não tem profundidade e está surfando numa oportunidade. Você imagina se chegasse para ele uma decisão dizendo o seguinte: a próxima vez que você disser que o governo brasileiro é uma ditadura, você perde o seu canal. Ou você toma uma multa que você não consegue pagar, talvez ele consiga. Mas, enfim, você não pode, você vai levar um strike, você vai ser embargado. Você imagina, né? Ele talvez dissesse isso, ele dissesse assim: não, isso não é censura prévia, não. Isso aí é só uma maneira do judiciário dizer que você não pode repetir um delito e tal. Então, nós estamos na época dessa geleia conceitual, né? A língua sendo usada em retórica, em demagogia, para afetar virtudes que não são reais. Para concluir, se o que o jornalista Boris Casoy falou não é um absurdo, e aí todos estão convidados para assistir, repetir o vídeo e ver o que o jornalista Boris Casoy, os princípios que ele traz. Se isso não é um absurdo, está faltando gente para dizer isso, né? Se o Boris está dizendo algo pertinente e urgente, como evidentemente e não tem uma população, ou pelo menos, né, uma quantidade expressiva de jornalistas, de reais influenciadores, de políticos, de parlamentares dizendo isso, é porque tem muita gente colaborando com aquilo que o Boris está demonstrando que é inaceitável numa democracia. Comentário agora de Augusto Nunes. Bom, eu não conheço Felipe Neto, eu leio uma coisa ou outra, mas li o suficiente já para entender o seguinte: se
o pessoal da Justiça Eleitoral aí se ofende tanto, ou o candidato PT se ofende tanto com os qualificativos que a gente usa, que são todos verdadeiros, não vou usar. Ele não imagina como é um palavrão mesmo. Por exemplo, se a gente o chamasse de Felipe Neto. Sabe? Você é um Felipe Neto. Se alguém me disser isso, eu vou ficar gravemente ofendido. É como eu queria comentar ontem, não estava aqui, quando eu tive aquele incidente, digamos assim, com o Glenn Greenwald, a Bárbara Gância escreveu que eu era misógino e homofóbico. Tá? Olha, eu seria misógino se eu acusasse alguma mulher de ser Bárbara Gância. Bárbara, deve se ofender se eu a chamar de Bárbara Gância. Tem nome e sobrenome que isso sim, quando você junta, forma um palavrão que deveria ser censurado. Isso sim. O que eu estou dizendo é muito mais obsceno. Felipe Neto, Bárbara Gância, é muito mais obsceno do que qualquer obscenidade que eles acham muito grave aí nas instituições, digamos assim.